Veja bem, uma coisa que é importante a gente compreender em Sartre é essa relação do fato de nós existirmos e sermos condenados a ser livres, ou seja, não podermos de forma alguma abrir mão da nossa liberdade, e o que isso tem a ver com a nossa responsabilidade. Olha só, se eu digo que, como os filósofos modernos e os antigos acreditavam, que existe uma essência prévia à minha existência que me determina, isso significa que tudo aquilo que eu vou fazer não vai estar sendo responsabilizado a mim, não vai poder se atribuir responsabilidade a mim. Porque, de certa forma, não foi uma atitude de escolha, mas foi uma atitude de obediência a uma essência prévia. O que o Sartre ele quer mostrar para a gente é que a ausência de uma essência prévia que determine a nossa existência, o nosso dia a dia, as nossas escolhas, o que a gente faz com a nossa vida, coloca sobre as nossas mãos, toda a responsabilidade daquilo que a gente faz, toda a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Isso é muito importante compreender. Anotem esses conceitos, anotem essas ideias, porque isso, de uma forma ou de outra, vai ser exigido de você em alguma avaliação. Sartre, então, como eu já disse, parte do seguinte princípio: a existência precede a essência. Primeiro somos lançados na existência e depois, com as nossas escolhas, com aquilo que a gente faz com essa existência, vamos construindo a nossa essência, aquilo que nós somos. Mas antes da existência, nada nos determina. Continuando, a nossa consciência, ela é construída por, primeiro, aquilo que existe de interior a nós, que no caso do existencialismo é um nada, existe um vazio, né? Lembra que eu disse que uma das principais obras que Sartre produziu seu pensamento filosófico se chama O Ser e o Nada, ou seja, no interior da nossa consciência, quando somos lançados nessa existência, o que existe é nada, não existe nada que nos determina. E o exterior. De acordo com Sartre, essa experiência interior primordial da consciência se caracteriza pelo nada. Este nada é um vazio que tenta preencher-se com aquilo que encontra no exterior. É como dizer que construímos nosso eu com base em referências externas. Então aqui tem um detalhe importante. Se não existe nada dentro da minha consciência que me determina a ser aquilo que eu sou, a fazer as escolhas que eu faço, eu vou, a partir do momento em que eu existo, buscar preencher esse nada com referências externas a mim. E aí eu quero utilizar, para ficar bastante didático, um exemplo aqui, que é o exemplo da cebola. Todo mundo conhece uma cebola, todo mundo sabe para que serve uma cebola. A cebola, ela é uma coisa que quando a gente vai consumi-la, a gente tem que tirar a casca. A gente tira essa primeira casca dourada que tem ao redor dela, e aí o que acontece? A gente se depara com uma outra casca. E aí a gente vai tirando essa casca, vai tirando casca, uma casca sobre a outra até chegar no nada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que conforme a gente vai vivendo a nossa vida, para a gente se proteger, para a gente construir um ser neste mundo, nós vamos nos apropriando de referências externas e colocando isso como cascas em nós. A casca do aluno, a casca do filho, a casca do amigo, a casca do professor, a casca, a gente vai construindo essas cascas sobre cascas para preencher e proteger esse nada que é a nossa consciência, ok? O que acontece? Chega no momento da nossa existência em que a gente percebe que nós somos uma grande construção de cascas sobre cascas. Em alguns momentos, algumas pessoas sentem a necessidade de procurar um psicólogo. E o que vai acontecer no divã? O que vai acontecer na clínica? O descascar. E a pessoa vai se desvelando, vai tirando essas cascas sobre cascas que ela, durante a sua história de vida, foi colocando sobre si e percebe que no interior disso tudo existe um nada. Esse contato com essa liberdade primordial de poder ter feito qualquer coisa com a sua vida.